O programa Unifé Acontece especial de hoje entrevista Dom Antônio Vilar. Na segunda parte da entrevista, ele fala sobre os desafios da educação no Brasil, em especial em relação aos jovens. Quais são os desafios que o senhor enxerga para a educação hoje no Brasil, especialmente dos jovens? Compreender que o acompanhamento dos pais, dos educadores é fundamental. Dizer que uma ausência de pais vai ressoar em toda a sua vida. Uma ausência de educadores verdadeiros vai também ressoar. Então, a questão do jovem que quer parâmetros, né? Que quer referenciais. Então, os salesianos têm o costume de, no começo do ano, fazer um planejamento, embora o ano anterior, vamos dizer, a gente saiba quais são as metas e tal, mas cada ano, jovem sempre se renova, né? Às vezes as pessoas mudam, etc. Então você senta junto, olha, fizemos assim o ano passado, agora adequamos, né? Então vamos dizer que ele seja um protagonista e saiba o porquê das coisas, né? As metas a serem atingidas e possa avaliar em cima disso. Se não, como numa avaliação universitária, você coloca tantas coisas, enche a cabeça do jovem, né? E ele não tem a medida do real na sua vida, até que ponto vai ser útil, não vai ser, né? Aquilo aí para a sua existência. Então, a pedagogia de aprender fazendo, né? E mesmo que tenha ali grandes mestres e doutores que possam ensinar tudo e dar segurança para ele, mas ele tem que experimentar. Como um adolescente pega um iPhone, você, que não temos a mesma agilidade, o que você precisa estar com o iPhone na mão, você fazer. Se ele faz, a gente não acompanha e fica elas por elas, né? Então, a mesma coisa, aprender fazendo, não é? O adolescente, uma criança, também nos valores que nós temos tanto, os critérios evangélicos que nós queremos passar numa evangelização, numa educação, ele tem que experimentar em primeira pessoa. A família, o Estado, enquanto detentor das políticas públicas, e a religião, independente de qual seja, são elementos fundamentais na formação desse processo educativo e do jovem. Como é que o senhor vê essa tríade? Nós precisamos estar questionando um pouquinho as parcerias, né? A maneira de se colocar o Estado, a educação mesmo privada na sua relação, né? A igreja, vamos dizer assim, não como competição, como concorrência, mas como parceiros. Até numa empresa é honesto, você vê, se você tem um know-how bom, você sai ganhando partilhando esse know-how, né, com os outros. E eles também, em compensação, passam o seu know-how, né, e todos saem ganhando. Uma concorrência burra faz com que um destrua o outro, né? Então, a maneira de pensar também a igreja é a serva da humanidade. O que Jesus nos ensina ali, né, e dá a vida por isso, é que nós nos amemos, né? E lavemos os pés uns dos outros, né? Partilhemos o que sabemos, o que temos. Partilhar o pão é partilhar a vida, né? Como os pais em relação aos seus filhos, assim também os educadores, os profissionais. Então, dizer que essa parceria nos projetos, né, educação, saúde, tal, nós precisamos sentar juntos, projetar juntos recursos que nós temos para otimizá-los, não é? Nós vemos que temos muita verba. Conto um exemplo, para a Fazenda da Esperança, Frei Hans Stapel nos contava que lá em Brasília foram para a questão da droga, né, da recuperação. O Brasil tem, para as prioridades, né, de educação, rios de dinheiro, mas não são bem aplicados. Enquanto que, por exemplo, Frei Hans diz, prefiro não gastar um centavo dessa verba do governo, porque as suas exigências são burras. Não exigir religião, para nós, é o sentido da vida. E nós precisamos disso para recuperar, não é,
aquilo que o jovem realmente precisa recuperar, que é o sentido da sua vida. E é ali que você vai poder ouvir a palavra de Deus, avaliá-la no final do dia, o que viveu, o que não viveu, e se fortalecer das dependências. E quimicamente também, fisicamente, você tem que se alimentar bem, gastar a energia lá com a terra, cuidando de animais, de plantas. Você ali se recupera, né? Na relação com as pessoas, organizar a vida, você ajuda na cozinha, você lava as coisas, você arruma a casa, a autoestima, né, na relação de um precisar do outro. Então, nós vemos que são práticas que não são custosas. As próprias pessoas têm como até contribuir na arrecadação, plantando, colhendo, até vivendo daquilo que é natural. Agora, vem verbas, exige médico, exige psicólogo de partida, cria outras dependências na pessoa, não é verdade? Sim. E outros tipos de dependências que o dinheiro exige, né? Então a naturalidade das coisas na educação faz o jovem ser protagonista, a pessoa dependente, né, ser protagonista, aí é outra história, né? E nesse contexto das parcerias, como é que o senhor vê a relação das instituições de ensino superior nesse processo de aprendizagem ativa, de ajudar a construir, não só para esse jovem adolescente, mas para esse jovem que caminha para uma profissão? Como é que o senhor vê o papel das instituições de ensino superior? Eu vejo que o papel das instituições está até pensando uma avaliação que às vezes é uma avaliação mais de um profissionalismo, de uma necessidade de ter resultados, de ver as diferenças, né, as inteligências múltiplas, né, a variedade de cada jovem e tal. Então, e dizer que cada um é protagonista a partir da sua realidade, né? Então, a instituição que preza a pessoa, na sua individualidade. Porque não a instituição em si mesma, com seus critérios, né, que são ditatoriais até às vezes, né? Então, a importância de colocar o primado da pessoa. Por isso vem aí as inclusões, né, a acessibilidade, vem tantas maneiras de você favorecer as pessoas que seriam menos capazes em pessoas capazes, né? Então, esta maneira de pensar a realidade da educação nas instituições é o primado da pessoa, né? Para a gente encerrar, a educação é o caminho da esperança. Exatamente. Penso que o maior educador da face da terra foi o próprio Jesus, que pegou os apóstolos na condição em que se encontravam de pessoas. O evangelho de hoje diz até, né? Te dou graças, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes as coisas não aos sábios, aos doutos, aos poderosos, mas aos pequeninos, né? Aos humildes. E os apóstolos, ele no final do evangelho de hoje diz assim, que vocês foram realmente os privilegiados, né? E que vocês, nas condições em que se encontram, nem os profetas, nem os grandes do antepassado viram o que vocês estão vendo, né? A sabedoria que é o próprio Cristo, né? Então, na sua divindade, se fez humano como nós, acolhendo a realidade de cada apóstolo, e eles foram os testemunhas do Cristo ressuscitado, que venceu todo o limite, inclusive a morte, né? Então, a realidade humana, quando é abraçada, quando a gente assume a cruz do outro, de fato, né? Então, nesta condição, nós podemos dizer que a experiência da educação é a chave. E a evangelização é a chave. Como anunciar Jesus, a boa nova, né, da salvação aos pobres, aos pequenos, aos humildes, e dizer, sim, que o melhor educador é aquele que é sempre aluno, né? Que aprende sempre. Nunca se sente já completo, acabado, mas está sempre aprendendo. Antônio, muito obrigado por essa entrevista ao Unify Acontece Especial.